capítulo 5. Glória a Jesus. Aleluia. Lucas, capítulo 5. Estaremos meditando na palavra de Deus. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era Simão Pedro, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lança as redes para a pesca. E respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no barco, no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que estavam com ele, estavam por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. Pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Louva ao Senhor por tudo o que tem feito em nossas vidas. E nessa noite a palavra que está no nosso coração, irmãos, eu não tenho dúvida que eu não vou falar aqui alguma coisa que você não saiba. Não trago aqui nenhuma novidade. Não vou navegar na área do aramaico, do hebraico, né? Mas eu quero chamar os irmãos dentro de poucos minutos para nós meditarmos de forma reflexiva dentro da palavra do Senhor. Eu quero falar sobre alguns aspectos na vida de um chamado e escolhido. A Bíblia diz que são muitos chamados, mas poucos escolhidos. Quando eu estava meditando nessa passagem, nesse capítulo 5 de Lucas, que narra uma pesca maravilhosa, encontramos aqui alguns ensinamentos para a nossa vida essa como obreiros. E quando nós falamos sobre obreiros, algumas pessoas têm uma conotação de que obreiro é só diácono, presbítero, pastor, evangelista. Obreiros nada mais é do que todos aqueles que estão envolvidos em uma obra. Todos que estão dentro do canteiro de obra, este é um obreiro. Se você está dentro do canteiro de obra que o Senhor Jesus preparou, que está trabalhando, você é um obreiro. E importante dizer que o teu valor é um valor muito grande. Não é porque você é um servente em uma obra que o seu valor é minimizado pela sua função. Não é porque você é aquele que leva o alimento ao meio-dia para os colegas que você não tem valor nessa obra. Pelo contrário, o seu valor é muito grande. Analisando, queridos irmãos, essa obra, esse canteiro de obra, essa chamada e esses escolhidos, o livro de Lucas 5 trata sobre o chamado de Jesus. Lucas registra o momento em que o Senhor Jesus começa a chamar os seus discípulos, o chamado para o discipulado. Quando nós olhamos que Jesus está escolhendo homens
nós começamos a notar alguns aspectos diferentes no chamado de Jesus. Cristo, chamando seus discípulos, ele foge totalmente dos padrões humanos para a escolha de um homem. Cristo, chamando os seus para a sua obra, ele foge totalmente dos parâmetros naturais aos olhos humanos para escolher um homem e uma mulher. Quando nós olhamos as escolhas do Senhor Jesus, nós muitas vezes questionamos, duvidamos, perguntamos, mas por quê, como e através de quem vai ocorrer isso? Nós nos lembramos também de quando o Senhor escolhe a Maria para ela gerar o Salvador. Ela recebe a profecia, recebe a palavra do anjo e ela diz: mas Senhor, como que se dará essas coisas? Como que se dará essas coisas? É o questionamento de todo obreiro, homem, mulher, jovem, chamado para uma obra. Como se dará essa obra na minha vida? Como se dará essa promessa na minha casa, na minha família, no meu ministério? Como que isso vai acontecer? E o anjo, ele dá o segredo, o único segredo. Ele fala: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo se apoderará da tua vida. E Maria recebe esse chamado. Então a escolha que o Senhor Jesus faz é uma escolha totalmente fora dos padrões humanos. Mas quando nós olhamos para o próprio Cristo, irmãos, nós começamos a entender o porquê Jesus escolhe dessa forma. Quando nós olhamos Cristo, nós vemos o seu chamado, no chamado do nosso Senhor, ele também passando por essa escolha, ao qual o homem muitas vezes não escolheria. Cristo, nos dias em que ele estava como carne, quando ele deixou de ser um verbo e habitou entre nós, ninguém nessa terra escolheria ele para ser o Filho de Deus, o Salvador do mundo. A Bíblia nos diz, o profeta messiânico Isaías, no capítulo 53, ele diz que Cristo foi surgindo como raiz em uma terra seca, não tinha formosura, não tinha parecer, e olhando para ele, nenhuma beleza viu. E quando nós olhamos Isaías falando sobre isso, essa terra seca e essa raiz, essa terra seca, meu querido, é você, essa terra seca era eu. A Bíblia diz que essa raiz cresceu em uma terra seca chamada você. Quando nós olhamos uma raiz em uma terra seca, nós não vemos esperança nela. Quando nós olhamos uma raiz em uma terra árida, nós não vemos esperança nela. Quando o Senhor Jesus começou a brotar na tua vida, as pessoas não viam esperança na tua vida. Olhavam para você e falavam: não, esse aí não vai dar em nada. Essa aí não vai dar em nada. E a Bíblia diz que essa terra seca brotou uma raiz. E a Bíblia nos diz que essa raiz se chama a raiz de Jessé. Brotou dentro da tua família, brotou no teu ministério, brotou no teu sonho. E é por causa dessa raiz que a promessa se cumprirá na tua vida. É por causa dessa. A Bíblia nos diz que o próprio Senhor Jesus, Isaías, o profeta messiânico, há 700 anos antes de Cristo nascer, ele começa a falar sobre alguns aspectos exclusivos da vida de Jesus. Isaías fala que Jesus não tinha parecer nem formosura. Quando nós olhamos o livro de Isaías, inúmeras passagens relatam sobre Jesus. A Bíblia nos diz em Isaías 7,14: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e esse uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. 700 anos, Isaías começa a falar, e existem inúmeras relações direcionadas a Jesus, mas Isaías fala sobre um aspecto especial. Isaías agora está falando no capítulo 53 sobre a fisionomia, o parecer de Jesus. Isaías diz que ele não tem parecer. O que é parecer? Ele não parece ser o que ele é. Ele não tem formosura. Olhando para ele, nenhuma beleza vimos. A Bíblia nos diz que o próprio Senhor Jesus, quando começou seu ministério, fazendo os milagres, João Batista ouve dos seus discípulos. Os discípulos
qualquer outro. E João cria uma dúvida no seu coração e fala: olha, vai dois, pergunta a ele se ele é quem nós esperamos ou nós esperamos outro. A Bíblia diz que quando Felipe encontra Natanael, falou: nós encontramos o Messias, encontramos aquele a qual Moisés falou. E Natanael fala: e de onde ele vem? Ele vem lá de Nazaré, aquele interior lá do estado, aquela cidade não muito conhecida. E Natanael fala: mas rapaz, deixa de bobagem, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. E Felipe fala: olha, vem e vê. Sabe o que Deus está falando na tua vida? Não estou dando valor, mas vamos ver a raiz e recebe a cara da tua família, e vamos ver os frutos sendo feitos dentro da teu ministério. Cristo, ele sofre e sofreu também com esse preconceito. Olhavam para ele e ele era o profeta, o Filho de Deus, mas não parecia ser. Nós lembramos que quando na prisão de Jesus, Judas falou: olha, eu vou beijá-lo, porque os soldados não sabiam distinguir quem era Jesus. E ele falou: olha, aquele eu vou beijar, esse é Cristo. E quando nós olhamos agora, Jesus também é uma escolha, ou ele é um homem ao qual a humanidade ou alguns não reconhecia ele, quem ele é. Lucas 5 tem alguns detalhes importantes, irmãos, na vida de um chamado e de um escolhido. Lucas 5 trata sobre o início da obra. Lucas 5 trata sobre a preparação dos obreiros, o chamado. E vamos meditar nesses versículos. A Bíblia nos diz que a multidão estava apertando Jesus. O povo queria ouvir a palavra, havia uma sede pela palavra. O povo queria comer a palavra, estavam querendo sentir a palavra, e aquilo que o Senhor Jesus falava era maravilhoso, eram revelações, aquilo alimentava a alma, mesmo que alguns seguiam Jesus apenas para se alimentar das multiplicações. A Bíblia nos diz agora no versículo 12, eu quero que você acompanhe comigo. O versículo 12 do capítulo 5, o Senhor fala: e viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. A Bíblia nos diz que o Senhor Jesus está passando pelo mar de Genezaré, ou mar de Tiberíades, e ele está vendo dois barcos. E é interessante quando você lê os evangelhos, você também verificar nos outros autores alguns detalhes importantes da Bíblia Sagrada. Lucas diz que estavam dois barcos lavando as redes. Mateus, por sua vez, no capítulo 4, versículo 18, narra e nos faz compreender que o Senhor Jesus, antes de chegar até os discípulos, os observava. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 18, que narra essa mesma passagem. E Mateus nos faz compreender que o mestre, antes de chegar a eles lavando as redes, o observava antes. Esse é o erro de muitos que querem trabalhar na obra de Deus. Eles acham ou acreditam que aquele que está sob a sua liderança, o pastor, o líder, está vendo ele só naquele dia do chamar, da responsabilidade, do cargo, do propósito, e se esquece que você é observado há alguns tempos antes. Você é observado a sua frequência, o obreiro é observado a sua fidelidade, o obreiro é observado quantos sim ele diz e quantos não ele diz para a obra, porque o que tem de obreiro que diz não. A Bíblia agora em Mateus 4, 18 nos faz compreender que o Senhor Jesus observou esses discípulos ou esses pescadores antes de chamar. Olha o que diz a Bíblia Sagrada no versículo 18 de Mateus 4: Jesus, andando junto ao mar da Galileia, que é o mesmo mar de Tiberíades, é o mesmo lago
segundo os historiadores, 12 quilômetros por 30 quilômetros de largura e comprimento. Jesus está chegando e diz: e viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro e André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus vê Pedro e André no mar, pescando, lançando as redes. No versículo 21, ele andando um pouco mais à frente, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes. E eu vejo algo interessante, queridos irmãos. O Senhor Jesus está chamando homens que lançam a rede e homens que sabem consertar rede. Tem uma conotação por aí que tem pessoas que só valorizam aqueles que pregam, cantam, pula, salta, movimenta, faz, planta bananeira, movimenta as águas, mas a Bíblia nos mostra o Senhor Jesus chamando homens para a sua obra, e ele vê homens lançadores de rede. Glória a Deus. E o que é homens lançadores de rede trazendo para nessa noite? Homens lançadores de rede. A igreja está composta por obreiros com diferentes funções. Aleluia. Quem sabe você não é um lançador de rede. Quem sabe você não raramente pega nesse microfone. Quem sabe você não se senta nessa tribuna. A Bíblia diz que João consertando as redes e Pedro lançando a rede. Vamos fazer uma analogia, vamos imaginar, a Bíblia nos diz, mas quem sabe alguém chega para João e fala: mas João, Pedro lançando a rede lá e você aqui. Mas João, Pedro lá lançando a rede em atividade e você aqui gastando tempo consertando as redes. Glória a Deus. Mas João, você está aqui parado, com o barco parado. Olha Pedro lá lançando as redes. Aleluia. Tem pessoas que chegam, meu irmão, olha onde ele está, olha o que ele está fazendo, e você aí parado. Querido irmão, minha irmã, você tem um valor poderoso nas mãos do Senhor. Você, enquanto está cuidando das redes, você está fazendo a obra. O que é cuidar da rede? É interceder pelo pastor, interceder pelo ministério. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia! E muitas vezes, irmãos, nós também nos esquecemos dos consertadores de rede. Às vezes até nós falamos: meu irmão, você tem que despertar. Meu irmão, você tem que fazer alguma coisa. Meu irmão, você tem que pregar. Você tem que fazer isso, movimento. Você não pode ser tão parado assim. É assim que a gente ouve por aí. Mas a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus valorizou os que lançam a rede e valorizou os que consertam as redes. É verdade, meu amado. E os que lavam as redes. Eu acho, e nós meditando nisso, consertadores de rede e lançadores de rede. Vamos voltar para Lucas 5. Diz a Bíblia Sagrada que Simão estava lançando as redes e João consertando as redes. Eu acredito, irmãos, porque o próprio João nos diz que se todas as coisas fossem escritas, nenhum livro caberia tudo que Jesus fez. Não dava para caber. Mas eu começo a imaginar o diálogo de João falando: rapaz, fica tranquilo aí, meu irmão. Mas João, apressa, arruma de qualquer jeito essa rede aí. Dá só um nó, não precisa de muita coisa não. Não precisa não. Aqui é a obra devagar mesmo. Não precisa fazer muito esforço não, João. Você está caprichando demais, João. Faz de qualquer jeito, porque na igreja, irmãos, tem obreiro assim. Faz de qualquer jeito. É, Jesus. Aí eu, pelo caráter de João, eu vejo ele falar: não posso fazer assim. Não posso, porque eu estou aqui me preparando. Eu estou preparando